Nunca imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão drástica naquele verão em São Paulo. Aos 40 anos, achava que tinha tudo sob controle. Um casamento estável de 15 anos com Pedro, uma carreira de sucesso como editora em uma prestigiada editora e uma bela casa nos arredores. Mas tudo mudou quando recebi aquela ligação da minha melhor amiga Renata. "Fernanda, preciso da sua ajuda", exclamou Renata do outro lado da linha. Sua voz soava emocionada e ansiosa ao mesmo tempo. "Gustavo foi aceito na USP para estudar arquitetura. Você poderia ajudá-lo a se instalar na cidade?" Gustavo, o filho de Renata, sempre foi como um sobrinho para mim. Eu o vi crescer, mas fazia anos que não o via pessoalmente. A última vez que o vi, era um adolescente desajeitado e tímido. Agora, com 18 anos, estava prestes a começar sua vida universitária. "Claro", respondi sem hesitar. "Ele pode ficar conosco enquanto procura um lugar para morar." "Será um prazer ajudá-lo." Renata agradeceu efusivamente e combinamos que Gustavo chegaria na semana seguinte. Desliguei o telefone e fui para a cozinha, onde Pedro preparava o jantar. "Querido, você se importa se o filho da Renata ficar conosco por algumas semanas?" Perguntei enquanto provava o molho que Pedro estava cozinhando. "De maneira nenhuma", respondeu com um sorriso. "Será divertido ter alguém jovem em casa, vai nos fazer sentir menos velhos." Rimos juntos e continuamos nossa rotina habitual. Naquele momento, não tinha ideia de como. Essa decisão aparentemente inocente mudaria o curso de nossas vidas. A semana passou voando entre reuniões na editora e preparativos para a chegada de Gustavo. Arrumei o quarto de hóspedes, comprei mantimentos extras e até me surpreendi limpando obsessivamente cada canto da casa. No dia em que Gustavo chegou, Pedro e eu o esperávamos no aeroporto. Enquanto eu vasculhava a multidão de passageiros que saíam do terminal, meus olhos pousaram em um jovem alto e atlético, com cabelos escuros despenteados e um sorriso encantador. Levei um momento para perceber que aquele jovem bonito era Gustavo. "Tia Fernanda", exclamou ao nos ver, aproximando-se com passos longos e seguros. Senti um frio na barriga quando ele me abraçou. Seu corpo já não era mais o daquele adolescente que eu lembrava, mas o de um homem jovem e forte. Afastei-me rapidamente, desconcertada com minha própria reação. "Gustavo, como você cresceu?" consegui dizer, tentando manter a compostura. Pedro o cumprimentou com um aperto de mão e nos dirigimos ao carro. Durante o trajeto para casa, Gustavo nos contou sobre seus planos de estudo, seus sonhos de se tornar um arquiteto reconhecido e sua empolgação por viver na cidade grande. Eu o ouvia fascinada, cativada por seu entusiasmo e energia juvenil. Os primeiros dias transcorreram sem incidentes. Gustavo se adaptou rapidamente à nossa rotina e sua presença trouxe uma nova vitalidade à casa. Pela manhã, eu o via sair cedo para suas aulas e, à tarde, frequentemente o encontrava estudando na sala ou no jardim. Foi em um desses dias, enquanto trabalhava em casa, que percebi que algo estava mudando em mim. Gustavo havia retornado mais cedo da universidade e estava se exercitando no quintal. Não pude evitar olhá-lo pela janela, observando como as gotas de suor escorriam por seu torso nu. Senti um calor repentino nas minhas bochechas e desviei o olhar, envergonhada dos meus próprios pensamentos. Naquela noite, enquanto Pedro e eu jantávamos, me senti culpada e confusa. Como eu podia estar tendo esses pensamentos sobre o filho da minha melhor amiga, um garoto que eu praticamente vi crescer? "Você está bem, Fê?" perguntou Pedro, notando minha distração. "Sim, só estou cansada." Menti, forçando um sorriso. Os dias seguintes foram uma luta constante entre minha ética e meus desejos reprimidos. Tentava evitar ficar sozinha com Gustavo, mas ao mesmo tempo ansiava por sua companhia. Cada roçar acidental, cada olhar furtivo enviava arrepios pelo meu corpo. Uma tarde, enquanto mostrava a ele alguns lugares emblemáticos da cidade, paramos no mirante do Parque do Ibirapuera. O sol se punha sobre a cidade, banhando tudo com uma luz dourada.
Gustavo estava de pé ao meu lado, nossos braços quase se tocando. Obrigado por tudo o que está fazendo por mim, tia Fernanda, disse, virando-se para mim com um sorriso que fez meu coração acelerar. Não é nada, respondi, tentando manter a calma. É um prazer tê-lo conosco. Houve um momento de silêncio carregado de tensão. Nossos olhos se encontraram e por um instante senti que o mundo parava. Gustavo inclinou-se ligeiramente em minha direção e eu, em vez de recuar, me vi aproximando-me dele. O som do meu telefone quebrou o encanto. Era Pedro, perguntando que horas voltaríamos para o jantar. Respondi apressadamente e sugeri que voltássemos para casa. Durante todo o caminho de volta, um silêncio incômodo reinou entre nós. Naquela noite, deitada ao lado de Pedro, não consegui dormir. Minha mente não parava de reproduzir aquele momento no mirante, imaginando o que teria acontecido se o telefone não tivesse tocado. Me sentia culpada, confusa e, o pior de tudo, emocionada. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que Gustavo e eu nos cruzávamos na casa, a tensão era palpável. Nossas conversas se tornaram forçadas e breves, mas nossos olhares diziam mais que 1000 palavras. Uma tarde, enquanto Pedro estava em uma viagem de negócios, me vi ajudando Gustavo com a lavanderia no porão. O espaço era pequeno e nossos corpos se roçavam constantemente enquanto dobrávamos as roupas. Fernanda, disse de repente, deixando cair o tia que sempre usava. Sua voz soava rouca e carregada de emoção. Virei-me para ele, sentindo meu coração bater descontroladamente. Antes que pudesse dizer algo, seus lábios estavam sobre os meus em um beijo apaixonado e desesperado. Por um momento me perdi na sensação, respondendo com igual fervor. Mas então, a realidade me atingiu como um balde de água fria. Afastei-me bruscamente, ofegante. Não, Gustavo, isso está errado. Não podemos, mas você sente também, não é? Perguntou, seus olhos brilhantes de desejo e confusão. Não pude responder. Saí correndo do porão, trancando-me no meu quarto. Chorei por horas, dividida entre a culpa e o desejo ardente que sentia por Gustavo. Os dias seguintes foram um tormento. Tentei evitar Gustavo tanto quanto pude, mas, morando sob o mesmo teto, era impossível. Cada vez que nos cruzávamos, a tensão era palpável. Podia sentir seus olhos me seguindo e me odiava por desejar que ele me olhasse. Pedro notou que algo estava errado. Está tudo bem, Fê? Me perguntou uma noite enquanto jantávamos. Você tem estado muito distante ultimamente. Só estou estressada com o trabalho. Menti, me sentindo ainda mais culpada por enganar meu marido. Mas a verdade era que não conseguia parar de pensar em Gustavo, em seus lábios sobre os meus, em como seria sentir suas mãos percorrendo meu corpo. Cada noite, deitada ao lado de Pedro, eu imaginava que era Gustavo quem me abraçava. Uma semana depois do incidente no porão, Pedro teve que sair da cidade para um congresso. Ele ficaria fora por 3 dias. A ideia de ficar sozinha com Gustavo me aterrorizava e me excitava em partes iguais. Na primeira noite, jantei sozinha no meu quarto, evitando qualquer contato com Gustavo. Mas à meia-noite, incapaz de dormir, desci à cozinha para tomar um copo d'água. E lá estava ele, sentado no escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Fernanda, disse suavemente quando me viu. Por favor, não me evite mais. Precisamos conversar. Sentei-me na frente dele, com o coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Gustavo, o que aconteceu não pode acontecer novamente. Sou a melhor amiga da sua mãe. Sou casada. Sou muito mais velha que você. Nada disso importa. Interrompeu, pegando minha mão sobre a mesa. O que sinto por você é real. E sei que você sente o mesmo. Quis negar, mas as palavras ficaram presas. Na minha garganta. Em vez disso, me vi inclinando-me em sua direção. Nossos lábios se encontrando em um beijo que fez tudo o mais desaparecer. Naquela noite, cruzamos uma linha sem volta. Na escuridão da cozinha, nossos corpos se encontraram em uma dança apaixonada e proibida.
Cada carícia, cada gemido, cada momento de êxtase estava tingido de culpa e desejo em partes iguais. Quando o amanhecer chegou, me encontrei na minha cama, sozinha e cheia de remorsos, mas também com uma excitação que não sentia há anos. Sabia que o que estávamos fazendo estava errado, mas não podia, não queria parar. Os 2 dias seguintes foram uma voragem de paixão desenfreada. Aproveitamos cada momento a sós para explorar nossos corpos e nossos desejos mais profundos. No sofá, no chuveiro, contra a parede da cozinha, cada canto da casa foi testemunha da nossa luxúria desatada. Mas a cada encontro, a culpa crescia dentro de mim. Pensava em Pedro, em Renata, em como isso poderia destruir tantas vidas se fosse descoberto. E ainda assim, não conseguia me conter. Quando Pedro voltou, agi como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que Gustavo e eu cruzávamos olhares, sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Nossa aventura continuou, aproveitando cada momento em que Pedro não estava em casa. Houve situações em que quase fomos descobertos. Uma tarde, enquanto Gustavo e eu nos beijávamos apaixonadamente na cozinha, ouvimos a porta da frente se abrir. Nos separamos rapidamente, e quando Pedro entrou, me encontrou ajudando Gustavo com uma receita. "O que estão cozinhando?" perguntou Pedro com curiosidade. "Ah, só estava ensinando Gustavo a fazer feijoada", respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. Gustavo assentiu, suas bochechas ainda coradas. "Sim, Fernanda é uma excelente professora." A ironia de suas palavras não me escapou e tive que conter uma risada nervosa. À medida que as semanas passavam, nossa relação se tornava mais intensa e perigosa. Já não era apenas desejo físico. Eu estava começando a desenvolver sentimentos profundos por Gustavo. E isso me aterrorizava ainda mais do que a possibilidade de ser descoberta. Uma noite, enquanto estávamos deitados juntos na cama do quarto de hóspedes, Gustavo me sussurrou: "Eu te amo, Fernanda. Quero que deixemos tudo e fiquemos juntos." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Amor? Como isso poderia ser amor? Era uma loucura, uma fantasia que estava destinada a terminar em desastre. "Gustavo, isso nós não pode continuar", disse, me afastando dele. "Temos que parar antes que alguém saia machucado." "É por causa do Pedro?" perguntou, sua voz tingida de ciúmes. "Você o ama?" A pergunta me deixou sem fôlego. Eu amava Pedro? Claro que sim, tínhamos construído uma vida juntos, mas o que eu sentia por Gustavo era diferente, intenso, apaixonado. Era como um fogo que me consumia. "É complicado", respondi finalmente. "Pedro é meu marido, estamos juntos há anos. E você é o filho da minha melhor amiga. Isso está errado em tantos níveis." Gustavo se levantou da cama, visivelmente chateado. "Então, tudo isso não significou nada para você? Sou apenas um brinquedo para você, Fernanda." Suas palavras me doeram mais do que eu queria admitir. "Não, Gustavo, você significa muito para mim demais, e é por isso que isso tem que acabar." Ele saiu do quarto sem dizer mais nada, me deixando sozinha com meus pensamentos e minha culpa. Os dias seguintes foram uma tortura. Gustavo me evitava, e quando nos cruzávamos, seu olhar estava cheio de dor e ressentimento. Pedro, alheio a tudo, continuava com sua vida normal, o que só aumentava meu sentimento de culpa. Uma noite, enquanto jantávamos os 3 juntos em um silêncio incômodo, Pedro anunciou: "Estive pensando, por que não vamos de férias? Nós 3 poderíamos ir para a praia, desconectar um pouco." Gustavo e eu nos olhamos, surpresos. A ideia de passar dias inteiros juntos, com Pedro presente, parecia uma receita para o desastre. "Não sei se posso", disse Gustavo rapidamente. "Tenho muitos projetos na universidade." "Vamos, será divertido", insistiu Pedro. "Além disso, Fernanda e eu não tiramos férias há anos." "O que você acha, querida?" Senti os olhares de ambos sobre mim. "Claro", respondi, forçando um sorriso. "Parece bom, naquela noite não consegui dormir. A ideia das férias me enchia de ansiedade.
Como eu iria lidar com estar perto de Gustavo o tempo todo, com Pedro presente? Sabia que era uma situação explosiva esperando para estourar. A semana seguinte nos encontrou em um belo resort em Florianópolis. A tensão entre Gustavo e eu era palpável, mas tentávamos agir com normalidade na frente de Pedro. Passávamos os dias na praia, nadando e tomando sol. À noite, jantávamos em restaurantes elegantes e passeávamos pela praia sob as estrelas. Uma tarde, enquanto Pedro dormia a sesta no quarto, Gustavo e eu nos encontramos sozinhos na piscina do hotel. A água fresca contrastava com o calor abrasador do dia e nossos corpos se roçavam sob a água fernanda. Sussurrou Gustavo, se aproximando perigosamente. Sinto sua falta. Não aguento te ver com ele todos os dias. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Gustavo, por favor, não podemos. Pedro está aqui, pode nos ver a qualquer momento. Mas minhas palavras careciam de convicção. Meu corpo ansiava por seu toque, e antes que eu percebesse, estávamos nos beijando apaixonadamente na piscina. O perigo de sermos descobertos só aumentava a excitação. De repente, ouvimos a voz de Pedro nos chamando da varanda do nosso quarto. Nos separamos rapidamente com o coração batendo a 1000 por hora. Estamos aqui, gritei, tentando soar casual. Só estávamos nadando um pouco. Pedro desceu até a piscina, alheio ao que acabara de interromper. O resto da tarde transcorreu em uma tensão insuportável, pelo menos para Gustavo e para mim. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, escapuli do quarto e encontrei Gustavo na praia. A lua cheia iluminava a areia branca, e o som das ondas era a única coisa que quebrava o silêncio da noite. Isso tem que acabar, Gustavo, disse, com lágrimas nos olhos. Estamos machucando muitas pessoas, Pedro. Sua mãe não podemos continuar. Assim, Gustavo pegou minhas mãos, seus olhos brilhando intensamente. Então vamos largar tudo. Vamos embora juntos, começar uma nova vida. Eu te amo, Fernanda, e sei que você também me ama. Por um momento, permiti-me imaginar essa vida. Deixar tudo para trás, recomeçar com Gustavo. Mas a realidade se impôs rapidamente. Não posso, Gustavo, respondi, soltando suas mãos. Tenho uma vida, um trabalho, um marido, e você tem toda uma vida pela frente. Não posso tirar isso de você. Então é isso? Perguntou, sua voz quebrada pela emoção. Simplesmente acaba assim? Assenti, incapaz de falar. Nos abraçamos uma última vez, nossos corpos se fundindo sob a luz da lua. Então, com o coração partido, voltei para o quarto onde Pedro dormia, pacificamente. O resto das férias transcorreu em uma névoa de tristeza e arrependimento. Gustavo se distanciou, passando a maior parte do tempo sozinho enquanto eu tentava agir normalmente com Pedro. Quando voltamos a São Paulo, sentia que algo fundamental havia mudado em mim. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Gustavo se mudou para um alojamento estudantil, alegando que queria ficar mais perto da Universidade Pedro. E eu voltamos à nossa rotina habitual, mas eu me sentia vazia, como se uma parte de mim tivesse ido embora com Gustavo. Foi então que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Uma noite, enquanto Pedro e eu jantávamos, reuni toda a minha coragem e disse: Pedro, precisamos conversar. A seriedade na minha voz fez Pedro largar o garfo e me olhar com preocupação. O que foi, Fê? Com o coração batendo furiosamente, contei tudo. Sobre Gustavo, sobre nossa aventura, sobre meus sentimentos confusos. As palavras saíram como uma torrente, e vi a expressão de Pedro passar da confusão para o choque e depois para a raiva. Como você pôde? Gritou, levantando-se da mesa. Com o filho da Renata, um garoto que poderia ser seu filho. Suas palavras me atingiram como bofetadas, mas eu sabia que as merecia. Sinto muito, Pedro. Não tenho desculpa. Sei que te machuquei da pior maneira possível. Pedro andou pela sala, passando as mãos pelo cabelo com frustração. Você o ama? Perguntou finalmente, sua voz mal um sussurro. Ah! Pergunta me pegou de surpresa. Eu amava Gustavo?
Ou estava apenas apaixonada pela ideia dele, pela emoção e paixão que ele trouxera à minha vida? Não sei, respondi honestamente. Sei que sinto algo muito forte por ele, mas também sei que o que fizemos foi errado. E sei que amo você, Pedro. Construímos uma vida juntos. Pedro me olhou, seus olhos cheios de dor e decepção. Preciso de um tempo, Fernanda. Não posso ficar aqui agora. Com essas palavras, pegou suas chaves e saiu de casa, me deixando sozinha com minha culpa e meus remorsos. Os dias seguintes foram um inferno. Pedro ficou na casa do irmão, se recusando a falar comigo, além de mensagens curtas e frias. Gustavo tentou me contatar várias vezes, mas não atendi suas ligações. Eu sabia que tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Uma semana após minha confissão, tomei outra decisão difícil. Comprei uma passagem de ônibus para Porto Alegre. Era hora de enfrentar Renata. A viagem foi longa e angustiante. Cada quilômetro que me aproximava de Porto Alegre aumentava minha ansiedade. Como eu iria olhar nos olhos da minha melhor amiga e dizer que tive um caso com seu filho? Quando cheguei à casa de Renata, ela me recebeu com um sorriso que rapidamente desapareceu ao ver minha expressão. Fernanda, o que houve? Parece que você viu um fantasma. Nos sentamos na sala dela e, com o coração na mão, contei tudo. Vi seu rosto passar por uma gama de emoções: confusão, incredulidade, dor e, finalmente, uma raiva fria que nunca tinha visto nela. Saia da minha casa, disse quando terminei de falar, sua voz tremendo de raiva contida. Não quero te ver nunca mais, Fernanda. Você traiu minha confiança da pior maneira possível. Saí da casa dela com lágrimas correndo pelo meu rosto, sabendo que havia perdido minha melhor amiga para sempre. O peso das minhas ações nunca foi tão evidente quanto naquele momento. De volta a São Paulo, me encontrei sozinha em nossa casa. Pedro tinha vindo buscar algumas de suas coisas enquanto eu estava em Porto Alegre. Deixou um bilhete dizendo que precisava de mais tempo e espaço para pensar. Foi nesse momento de solidão absoluta que realmente enfrentei as consequências das minhas ações. Tinha arriscado tudo: meu casamento, minha amizade, minha reputação, por um caso que agora parecia tão vazio e sem sentido. Os dias se transformaram em semanas. Mergulhei no trabalho, tentando preencher o vazio que sentia. Pedro e eu tivemos algumas conversas tensas, principalmente sobre questões práticas. Era dolorosamente claro que nosso casamento havia chegado ao fim. Um dia, recebi uma mensagem de Gustavo. Dizia que ia estudar no exterior, que tinha conseguido uma bolsa em uma universidade na Europa. Parte de mim se sentiu aliviada, sabendo que a distância tornaria mais fácil superar o que havia acontecido entre nós. Outra parte, uma que me envergonhava admitir, se sentiu triste ao saber que não o veria mais. Passou-se 1 ano. Meu divórcio com Pedro foi finalizado. Vendemos a casa e cada um seguiu seu caminho. Comecei a fazer terapia, tentando entender por que agi da maneira que agi, buscando formas de me perdoar e reconstruir minha vida. Foi então que recebi uma carta. Era de Gustavo. Meu coração deu um salto ao ver sua letra no envelope, mas me forcei a manter a calma enquanto o abria. Na carta, Gustavo me contava sobre sua vida na Europa, sobre como estava amadurecendo e crescendo como pessoa. E então chegou a parte que me deixou sem fôlego. Fernanda, pensei muito sobre o que aconteceu entre nós. E agora, com a distância e o tempo, percebo que o que sentíamos não era amor verdadeiro. Era uma fantasia, uma fuga de nossas vidas reais. Eu estava apaixonado pela ideia de você, pelo que você representava. Liberdade, paixão, algo proibido. Mas não era real, não era sustentável. Espero que você possa me perdoar pela minha parte em tudo isso, assim como espero que possa perdoar a si mesma. Li e reli essas palavras, sentindo como se um peso fosse levantado dos meus ombros. Gustavo estava certo. O que tivemos não era amor. Era uma fantasia, uma forma de fugir de nossas vidas e de nós mesmos. Agora,
Sentada no meu novo apartamento, olho pela janela para a cidade que nunca dorme. Aprendi lições difíceis, perdi muito no caminho. Mas também ganhei uma nova perspectiva sobre mim mesma e sobre a vida. Sei que o caminho para a redenção será longo e difícil, que reconstruir a confiança com as pessoas que machuquei levará tempo, se é que algum dia acontecerá. Mas estou determinada a viver minha vida com honestidade e integridade daqui para frente. O caso com Gustavo foi um capítulo tumultuado na minha vida, um que mudou tudo. Mas não é o fim da minha história. É apenas o começo de um novo capítulo, um em que estou aprendendo a me amar, a ser honesta comigo mesma e com os outros, e a construir relacionamentos baseados no respeito e na verdade. Enquanto o sol se põe sobre São Paulo, sinto uma mistura de nostalgia e esperança. O futuro é incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, me sinto em paz comigo mesma, pronta para enfrentar o que vier, com os olhos bem abertos e o coração honesto. Esta é minha história, uma de amor, traição e redenção. Uma história que me ensinou que o verdadeiro amor começa com o amor próprio e que a honestidade, embora às vezes dolorosa, é o único caminho para a verdadeira felicidade. E assim, com o coração mais leve e a mente mais clara, me preparo para o próximo capítulo da minha vida. Um que escreverei com cuidado, com consciência e, acima de tudo, com autenticidade.